Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, mais uma vez no formato podcast, nosso conteúdo especial aqui sobre o Clube do Remo, que nesse momento está curtindo as suas férias, tranquilo na Série B, sem precisar se preocupar, claro, já pensando no planejamento para 2025, na montagem do elenco, no que é necessário para fazer ano que vem uma temporada tranquila, para que a gente possa alcançar voos maiores no futebol brasileiro. Antes de mais nada, antes de eu apresentar aqui o meu convidado, peço muito que vocês deixem o like no conteúdo, é muito importante, porque assim o YouTube vai recomendar o nosso trabalho para mais remistas espalhados por esse mundão afora. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, a gente vai sortear 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Beleza? Estou aqui com o técnico Rodrigo Santana, um dos caras responsáveis pelo acesso, pelo resgate da identidade do Remo nesse ano de 2024, um ano muito difícil, com muitos desafios, um ano que a gente cobrou muito também, mas claro, no final a gente queria que a gente vivesse esse momento de glória que a gente viveu com o acesso à Série B, depois aí de 4 anos, e dessa vez diferente, com o Fenômeno Azul presente. Rodrigo, muito obrigado de verdade pela tua presença, pela tua paciência aqui nessa manhã do Baianão. Mais uma vez, parabéns pelo acesso e, quem sabe, seguir esse ciclo em busca de glórias e triunfos. Obrigado. Que isso, eu que agradeço, Smith, prazer estar te recebendo aqui, a gente espera bater um papo legal aí e falar bastante aí no nosso Leão. Show de bola. Rodrigo, tu tem 42 anos, começou a tua carreira ali no interior de São Paulo, mas tu tem uma passagem muito marcante pelo futebol mineiro, pela URT, pelo Atlético e também pelo Atlético Mineiro. Eu queria começar com o teu trabalho na URT, porque viralizou recentemente uma postagem lá na página de um comentário que o Eduardo Ramos fez no meu direct no Instagram, onde ele disse que o Rodrigo Santana ia chegar e arrumar a casa, que ele era um treinador com uma boa filosofia de jogo, que já conhecia o teu trabalho na URT. Como foi o estado de Minas Gerais na tua carreira, já que foi crucial para chegar hoje aqui no Clube do Remo, e eu queria que tu contasse um pouco da tua história também, iniciando a carreira no futebol. Bom, Smith, eu já estava com um certo mercado em São Paulo aberto. Eu falei, caramba, eu preciso expandir isso daí. Né? E quando eu recebi a oportunidade de ir para Minas, né, eu não pensei. Ainda passei no Uberaba antes. Uberaba, sim. Né, acho que em último ficamos 1 ponto para subir. Aí recebi o convite do RT, né? E ali foi criando uma identidade muito legal, né? Acho que no primeiro ano a gente já chegou na semifinal do campeonato. Eu ganhei o prêmio de melhor treinador do Campeonato Mineiro, concorrendo ali com o Roger no momento, Mano Menezes, Henderson. Então as coisas começaram a dar muito certo ali. Começamos a classificar para a Copa do Brasil, Série D, enfim. Aí recebi uma enxurrada de convites, né, para outros clubes, inclusive de Série C, Série B. E aí eu falei, não, eu vou permanecer aqui para a imprensa entender que não foi sorte esse ano, não. Vou mostrar que foi aí então que a gente ainda teve até a sorte e o privilégio de trazer o Edu, né? Sim. Trouxemos o Edu pra gente lá e eu tô puto da vida com ele, porque eu fiquei sabendo que ele tava aí e não veio falar com a gente lá, né, cara? Eu sei que devia estar na correria, mas eu até perguntei pro Flávio se ele ia lá no vestiário falar com a gente. Um abração, Edu. Foi um cara que nos ajudou demais, um nível técnico dele dispensa comentário, né? Muito acima da... 2 acessos aqui com o Clube do Remo, um dos maiores jogadores do Remo no século, né? Tem essa identidade gigante aqui com o Clube do Remo. Sim, cara. E aí lá ele já falava, pô. Lá para vocês verem como as coisas já iam mais ou menos culminando. Mas Sim. Ele sempre falou muito bem do Remo aqui, né? Mas, cara, engraçado, né? Hoje eu tô aqui, hoje eu sei que ele esteve aqui no estádio, tem uma história linda, uma história marcante. E foi assim, eu acho que em Minas Gerais foi esses 2 anos muito bons no RT, que me trouxe para um clube grande, que é o caso do Atlético, e também tive uma história muito rica lá, a gente também fez bastante amigos, tenho muitos amigos lá dentro. E futebol acho que é isso, cara, é legado, é passando, fazendo amizade, deixando amigos de verdade, mantendo credibilidade, portas abertas. E aqui, graças a Deus, não está sendo diferente, a gente está se dando muito bem, estou muito feliz aqui. Show de bola. E o teu trabalho no Atlético Mineiro,
É um time de massa, um time com uma torcida também muito apaixonada e que cobra muito também. Até que ponto foi importante na tua carreira também para lidar com a pressão de trabalhar no grande clube do futebol brasileiro? Olha, foi a repercussão nacional, né? Muitos conhecem o Rodrigo do Atlético Mineiro para cá, né? Não entende que o Rodrigo já vinha ali maturando, né? Aprendendo no dia a dia. Só que foi o boom da minha carreira, né, cara? Eu precisava disso para entender o que é um clube de Série A, como lidar com Série A. Porque assim, Smith, é diferente você lidar com um jogador do nível de Série A. Se você não souber falar a língua deles, se você não trouxer conteúdo, se você não conseguir fazer eles performarem de uma forma melhor, dificilmente você vai conseguir arrancar a confiança deles. Você não tendo a confiança deles, você passa um período menor, né? Lá eu tive o alto privilégio de disputar as melhores competições, com elenco, com jogadores com quase todos os títulos mundiais, jogador de nível de seleção brasileira, campeão de Libertadores, grife, né? E ali o tato é bem diferente de Série A, né? De pressão, de como lidar com a imprensa, é um cenário bem diferente. A tomada de decisão do dia a dia, de treinamento, preparação de jogo, leitura de jogo, a gente já vai pegando. Só que quando você lida com Ferraris, Lamborghinis, é diferente, né? O piloto tem que conduzir de uma forma diferente do que conduzir um carro normal. E eu acho que ali foi onde me deu uma experiência maior, uma facilidade maior de chegar aqui no Remo, assumir. Eu acho que eu vivi mais ou menos a mesma relação em ter que sair de um momento difícil, conquistar a confiança do elenco, fazer com que eles confiem em mim. Então acho que ali contribuiu bastante para eu ter um pouquinho mais de facilidade para chegar aqui e encontrar um ambiente melhor o mais breve possível. Show de bola. A gente está vivendo um momento do futebol brasileiro muito comum de estrangeiros virem trabalhar para cá como treinadores, né? Sim. Ter essa variedade, principalmente no estilo de jogo. Mas também existe um movimento de exportação dos técnicos que saem daqui para o futebol do exterior. E teve a tua passagem também pelo futebol da Indonésia e da Bolívia. Qual foi a importância desse trabalho no exterior para depois retornar aqui para o mercado do futebol brasileiro? Smith, a importância para mim foi liderar um time, liderar uma equipe, liderar um grupo sem dominar o idioma. Então foi um desafio muito grande, como fazer os jogadores entender o que eu quero, o meu plano de jogo, como que eles vão comprar minha ideia se eles não me entendem, né? Então eu tive que ser muito detalhista para trazer eles para mim. Detalhes do dia a dia, de treinamentos, a importância desse tipo de detalhes, né, que faz muito falta. E ali mesmo já me alimentava uma sede de retornar para o Brasil só para eu não esquecer dos detalhes, esquecer de como fazer essa liderança ser tão relevante, né? Então acho que lá foram desafios, assim, você tem que se enquadrar na cultura, você tem que se enquadrar na postura, forma de falar na coletiva, tudo era diferente. Então você tem que chegar e se moldar rapidamente às características, o contrário do Brasil. Muitas das vezes os estrangeiros chegam no Brasil e eles seguem sendo os estrangeiros da forma que eles querem. Vai falar, faz a coletiva se quiser, se não quiser não faz. Eu já vi estrangeiro chegar aqui e falar, não tem área de coletiva, é improviso, então não vou dar. A chance de você chegar num país desse e conseguir fazer isso já é mais diferente. Mas foi muito bom para eu crescer profissionalmente e principalmente como ser humano. Perfeito. Teve o teu trabalho no Atlético também, que eu fiquei sabendo que tinha uma pressão lá para vocês chegarem na decisão do Campeonato Mineiro, né? Mesmo com o Atlético Mineiro, América e Cruzeiro, existiu essa pressão pelo investimento também do Atlético. E depois acabou não dando certo, mas o Atlético conquistou o acesso com uma base que conseguiu montar. Como é que foi esse trabalho de montagem lá no Atlético? Tu participou realmente? Foi um trabalho conjunto com o executivo? Como é que funcionou isso? E qual é a diferença de você fazer um planejamento para iniciar uma temporada de um planejamento meio do caminho, como foi aqui no Remo? Sim, lá estava muito claro os objetivos, né? A gente tinha um objetivo muito claro de acesso na Série C, né? A grande maioria ali de alguns jogadores já tinham passado em divisões menores que eles competiram no Atlético. O Atlético já vinha fazendo algumas, acho que vinha 2 anos de semifinal, né?
E ganhou a Copa Inconfidência Mineira, se não me engano. Esse também. ano a gente classificou para a Copa Inconfidência, né? Que lá ou você faz a semifinal ou você faz a semifinal da Inconfidência, né? A gente ficou em quinto. Caramba. Né? Por pouco, né? E aí você pega 3 chaves que tem Cruzeiro, Atlético e América, né? E se você pegar os jogos grandes dentro de casa sempre é mais difícil, é melhor você pegar fora de casa, né? Porque independente do resultado, você tem alguns clubes do seu nível dentro da sua casa. Mas a tabela esse ano foi bem difícil ali para o Atlético. Mas foi muito válida, eu acredito, no termo financeiro. A gente teve um investimento bem menor no Mineiro e ainda conseguimos passar de fase, que dá um apoio, né, para o segundo semestre. Conseguimos emprestar jogador para clube grande pago, conseguimos colocar menino de 16 anos, no caso do Bruninho, para estrear no profissional e em seguida ir para o Corinthians. Então, quer dizer, em termos de visibilidade, não digo laboratório, né, mas um time base para o Campeonato Brasileiro ficou pronto e no segundo semestre só traria, né, a cereja do bolo que a gente briga. Mas a coisa deu tão certo que 7 a 8 jogadores da minha época foram titulares da Série C inteira. Embora eles contrataram bastante jogadores, poucos jogaram, né? Então a gente já tinha noção do que faltaria, né? Não, no momento a gente não investiu no primeiro momento, investiria no segundo semestre. E os jogadores a gente tinha muita certeza que eles iam se dar muito bem. Um time muito bem montado, muito vertical, muito agudo, fisicamente muito bem. E eles estão de parabéns. Show de bola. Bom, com certeza você, como um profissional do futebol, você acompanha tudo o que está acontecendo. E com certeza o Remo, por ter uma visibilidade, um engajamento muito legal também nas redes sociais, ele atrai muita atenção de profissionais de fora. Antes de você conversar com a diretoria e fechar o contrato no meio daquela Série C de 2024, você chega ali na 7ª rodada, depois de uma goleada ali contra o Náutico, você já vinha pesquisando o elenco, jogadores que tinham um elenco de qualidade, pensa assim, poxa, dá para tirar mais disso aqui, dá para esses caras conseguirem realmente terem atuações melhores. Existiu isso antes de você aceitar ou não? O convite foi feito e você aceitou automaticamente para treinar um clube grande aqui do Norte? Olha, é o que eu falo a todos, eu não tinha muita ambição, né? Até mesmo a minha saída do Atlético, quando se findou o Campeonato Mineiro, a gente tinha passado a primeira fase da Copa do Brasil, estava programando a viagem para jogar a Copa Inconfidência e de lá ir para o segundo jogo da Copa do Brasil. Havia já uma discussão entre as partes de agente e diretoria. Pô, será que o Rodrigo fica? O Rodrigo está recebendo muita sondagem. E dentro do Mineiro eu já estava recebendo muita sondagem, inclusive de B. E eu não tinha tanto interesse em jogar a Série C, né? Quando eu recebi o contato do Remo, a gente analisa futebol, a gente sabe os times que estão, os times grandes de camisa, clubes que nos interessam um dia trabalhar. É sempre bom você sempre ter um estudo de elenco. Meu banco de dados é muito grande, eu acompanhei o jogo do Remo e Atlético, né? Vi que tinha algumas peças interessantes ali. E no momento que o Papelim fez ali o telefonema, eu já tinha assistido a 1 ou 2 jogos do Remo. E pela tradição, eu vi como uma grande oportunidade e acabei aceitando. Show de bola. Agora eu queria te perguntar uma coisa, porque você chega no Remo, o Remo vinha insistindo em alguns esquemas táticos repetidos com outros trabalhos, principalmente o 4-3-3, que varia para o 4-2-3-1, mas que não vinha dando certo. E tu chega com uma ousadia de mudar o esquema tático, adaptando alguns jogadores a esse esquema. 3 zagueiros principalmente, o Remo vinha tomando muitos gols, era uma das piores defesas da competição, mas também tu resgata alguns jogadores que estavam quase que esquecidos. Um deles, eu acho que o grande exemplo, é o Raimar, que não tinha rendido tão bem nos outros trabalhos, mas tu consegue ali, numa posição diferente como ala, achar um espaço para ele e o time encaixa. O Pavani melhora, o Marcelo Rangel melhora, o Ítalo começa a fazer os gols. Como foi sentar com a tua comissão técnica, que até que você citasse o trabalho do Neto e do Flávio também, já auxiliando nisso, mas tem uma equipe toda por trás. Como é que foi conversar com a tua comissão técnica e pensar, poxa, a gente está mal aqui na tabela, o Remo perde zona de rebaixamento, com o objetivo de subir. Como é que a gente faz para mudar tão rápido a chave? Bora insistir aqui nesse novo esquema tático.
Remo tem um jogo por semana, foi realmente nisso, de acreditar e ter essa coragem para mudar um esquema tático, para tirar o melhor dos jogadores na temporada? Assim que a gente aceitou o convite, eu já fiz o pedido para o Rafael, analista, me passa todos os gols que o Remo sofreu. Então a gente estava tomando muito gol ali por jogada lateral, né? Tá com muita dificuldade ali. E a gente pensou em ampliar aquela linha para uma linha de 5 no momento que estava sendo atacado. Né? Uma vez que a gente está com dificuldade, se a gente tivesse que usar o Raimar é um jogador mais agudo, tem um pouquinho mais de dificuldade na defensiva, é melhor ter uma cobertura por ele. Então a gente optou por colocar 3 zagueiros, mas muitas das vezes a gente fazia um lateral a mais, que foi o caso do Sávio, ou ora era o João, que era uma característica de volante. Subia bastante, né? Antigamente o pessoal, 3 zagueiros é retranqueiro. Sim, não, hoje sim. 3 zagueiros você consegue atacar com 7 e marcar mais alto, porque você tem 3 homens para pressionar mais alto. Então a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, uma segurança maior com eles dentro da semana. Você terminou o treino, gente, então, vocês estão seguros? Dá para a gente fazer assim? Enfim, então massificamos treinos e vídeos e imagens. Terminava treino, editávamos o treino, mostrava o que acertou, o que corrigiu, qual linha de passe que a gente tem que fechar, onde a gente tem que pressionar. E aí eles foram adaptando e deu certo, cara. Ficou dando certo. Show de bola. E desde quando tu chega no Remo, tu nunca fala em não classificar. Tu sempre fala, a gente vai chegar no G8, a gente vai chegar no G8. E essa Série C foi muito maluca porque o Remo classifica numa pontuação inédita de 26 pontos. Nunca tinha acontecido nesse formato, era 28 a linha de corte, se eu não me engano, para classificar. E o grande problema, até comento aqui com os meus amigos, que o grande problema do Remo era classificar para a segunda fase. Porque quando o Remo chegou nos últimos anos, ele conseguiu o acesso. A parte psicológica foi a mais fundamental nesse primeiro momento, de acreditar realmente na classificação. E a gente vê também o brilho nos olhos dos jogadores, porque o que mais estava me incomodando no Remo, principalmente no início do ano, era uma falta de identidade. E parece que os jogadores entenderam onde eles estavam e começaram a dar os resultados. Queria que tu comentasse também sobre essa identidade, mas também envolvendo o fator psicológico. Smith, eu sempre cobrei todos aqui, cara. A responsabilidade de vestir essa camisa e o comprometimento. Se você deu sim pro clube, você tem que vir e dar o seu melhor. Independente do resultado, eu falo para eles, não é o perder, é o como perder. Sim. Se você perder, rachando a cabeça na trave, dando carrinho, comendo grama, a torcida vai aplaudir. Que foi o caso do São Bernardo aqui quando a gente perdeu. Jogamos muito, campo alagado. Tua estreia aqui em Belém, né? Em Belém. Aí o time produziu muito, criamos inúmeras chances de gol, perdemos um jogador muito cedo no segundo tempo, mas mesmo assim conseguimos criar... Gramado pesado, choveu Gramado pesado, mas saíram aplaudidos. Sim. E no vestiário eu falei isso, ó a diferença. Muitos jogos aí a gente vendeu muito barato a derrota, né? Eu falei a gente porque aquilo ali era a minha primeira derrota. Mas eu já estou me incluindo nas passadas. Então o comportamento tinha que mudar. Eu acho que essa identidade com a camisa tinha que ser transformada em resultado, porque a torcida vai vir desde que a gente esteja produzindo. E foi isso, eles foram pegando o gostinho da vitória, foram ganhando confiança, a torcida veio junto, e aí eles entenderam que, o Remo é isso, cara. O Remo é isso. Pois é, teve aquele jogo lá contra o São José, que foi muito difícil para classificar, o gramado diferente, teve todo um planejamento também aqui para treinar no Seju, para se preparar para aquele jogo. O Remo viajou também com uma certa antecedência. Aí o Remo classifica em oitavo, com 3 equipes que se classificaram bem, né? Um primeiro colocado, um quarto e o quinto, mas a gente sabendo que era um outro campeonato. Também entrou esse fator psicológico de dizer para o elenco, olha, é outro campeonato. O Botafogo, que fez 41 pontos na primeira fase, vai entrar zerado com a gente aqui na segunda. Entrou realmente isso, e aí também que eles começaram a acreditar um pouco mais, de pensar, poxa, a gente fizer o dever de casa aqui, vencer os 3 jogos e beliscar um fora, a gente consegue o acesso. Graças a Deus foi com menos pontos, né? Pelo excesso de empate, com 9 pontos a gente conquistou essa classificação. Eles entenderam também isso, que era um outro campeonato, questão de incentivo aqui interno também para alcançar o acesso. Entenderam. A gente estava muito claro, o mais difícil seria classificar, estava praticamente impossível de a gente classificar, né? E quando classificou, a gente foi muito claro, independente se o Botafogo fez tantos pontos, São Bernardo liderou o campeonato por um grande tempo, Volta Redonda fez um grande campeonato, cara, aqui em casa a gente vai ter que matar todos os jogos e só não perder fora.
Só não perder fora. A gente vai lá, 1 ponto a gente já tem. Vamos tentar buscar mais 2 ali para somar os 3. Se não der para somar os 2, 1 é nosso. E aqui dentro de casa, com o nosso torcedor, cara, não vai ter para ninguém. E no jogo do Botafogo da Paraíba, eles já entenderam isso daí. Por mais que eles não quisessem correr, não tem como não correr com o Mangueirão daquele jeito. Pois é, teve um jogo aqui na primeira fase, que para mim foi o jogo-chave para classificar na primeira fase, e teve o jogo-chave também no acesso. O jogo-chave para mim na primeira fase foi aquele Remo Aparecidense aqui, porque tu vinha trabalhando com 3 zagueiros, naquele jogo tu coloca um esquema diferente, não dá certo no primeiro tempo, porque a Aparecidense consegue anular tudo que a gente tentou naquele dia, teve as melhores oportunidades, o Rangel conseguiu salvar, e no segundo tempo, no lance individual do Pedro Vitor, a gente consegue a vitória. E eu lembro de um vídeo de bastidores da Remo TV, que tu fala, pô galera, não precisava ser tão difícil hoje, não precisava ser tão sofrido, né? E essa cobrança também foi importante, né, Rodrigo? Você chegar ali no elenco e dizer, a gente não pode relaxar, não é porque a gente está vindo de uma boa sequência que a gente vai relaxar, porque isso pode custar caro pra gente. E teve um outro jogo também, que foi, na minha opinião, chave pro acesso, que foi o empate contra o São Bernardo, lá fora. Por quê? Porque aquele jogo ali, o Remo teve chance de sair atrás. O Rangel consegue fazer um milagre no chute do Kaique ali. E se o Remo sai atrás e perde aquele jogo, seria muito difícil também. E assim, se o Remo vence também aquele jogo, talvez a gente relaxasse no quadrangular. Então eu acho que o jogo-chave da primeira fase foi esse da Aparecidense, que ali eu acho que realmente encaixou para classificar. E o jogo do acesso para mim foi contra o São Bernardo, porque aí também o elenco ficou ligado. Foi um jogo que aí tirou lições. Tu também entende dessa forma? A tua cobrança para não deixar a peteca cair e a gente seguir focado no acesso? Aquele jogo do Aparecidense serviu para mostrar que esse elenco não tinha condições nenhuma de jogar com linha de 4. Né? Sair com 2 zagueiros só. O Sábio jogou de lateral esquerdo naquele jogo jogou também. De lateral esquerdo, a gente jogou com 2 zagueiros e meio de campo a gente fez Bruno, Pavani e Jaderson. E aí a equipe Mas por qual razão? Por qual razão? Fica com muita insegurança pelos lados do campo, né? Não sabe se sai para pressionar alto, se fica em linha baixa, se fica em linha baixa também não tem força para atacar o espaço. Então fica desequilibrado, sabe? E gera muito espaço na marcação no meio de campo. Então, quando tem 3, a gente tem a sustentação para cobrir mais a bola. Cobrir que eu digo o quê? Pressionar mais a bola. E aí foi quando no intervalo a gente corrigiu, retornou, né? Para a saída de 3. Eu falo mais saída de 3 porque a gente joga no 3-4-3, né? Sim. Então a gente ganha um pouco mais de amplitude, a gente consegue deixar os adversários mais longe do nosso campo. E nesse jogo de São Bernardo aí, eu até que a gente entrou ligado no jogo, né? Se eu não me engano, não. Estava impedido esse lance do Kaique, mas foi defesa foi uma grande defesa do Rangel. É um jogo muito difícil, né, assim, falar, porque assim, pô, o São Bernardo também fez mais de 20 pontos no Campeonato Paulista. Acho que perdeu só um jogo lá. Não, então, no Campeonato Paulista eles fizeram mais de 20 pontos e também não classificaram. Foi mais ou menos nossa campanha lá em Minas, né? Foi um baita campeonato, mas acaba não indo para as finais. Mas enfim, era um jogo muito franco. O Rangel fez essa defesa importante, mas infelizmente ali por vacilo a gente não veio com a vitória de lá, cara. Pois é. Aí vem para aquele jogo crucial contra o São Bernardo aqui, teve o jogo do Volta Redonda, que já citou em outro bate-papo aqui também. Mas eu senti naquele dia que vocês chegaram no aeroporto em Belém, depois do empate contra o Volta Redonda, eu senti ali que a confiança estava muito alta. E é por isso também que eu decidi ir lá, vou cobrir esse evento aqui, essa chegada, não vai ter zica nem nada, vai dar certo, a gente vai conseguir a classificação. Como é que foi aquela semana de preparação, Rodrigo? Porque assim, tu tem que trabalhar aqui no campo, tem que passar o treino, a filosofia de jogo, tu tem que estudar o adversário, porque o São Bernardo conhecia o Remo também. Tu tem que controlar a ansiedade de ver a cidade toda mobilizada, o torcedor comprando ingresso, fazendo fila em loja. E tu tem também que controlar os teus jogadores. Como é que foi aquela semana de acesso, sabendo que o Mangueirão teria mais de 50 mil pessoas, e jogar o jogo como se não fosse o último jogo, não fosse um jogo realmente ali que a gente precisava fazer uma boa partida, não deixar a ansiedade tomar conta. Como é que foi aquela preparação específica para aquele jogo? Olha, foi uma semana muito intensa em todos os sentidos, de treino, de atenção,
de análise. Pô, acho que teve dia aí de a gente estar treinando na semana e rodar outro drone, que não era nosso, aí para filmar nosso treino. Então, pô, cara, é difícil. E aconteceu isso esse ano, até em repar. Rodou drone, aí nego filma, aí vaza escalação. E às vezes qualquer 5 minutos que você consiga surpreender dentro do jogo no início, de repente você faz um gol. Né? E muitas das vezes você quer trazer uma estratégia, se vaza essa estratégia, te complica. Né? Se eu não me engano, vazou contra o próprio Aparecidense, que ninguém sabia que a gente ia mudar. Né? Mudar o esquema tático. Vinha que sair de 3. Eles sabiam. Chegou já antes e tal. Então, principalmente no nosso início de jogo, a gente praticamente foi anulado. Falei, cara, não é possível, cara, que acontece isso. E às vezes acaba prejudicando a gente. Mas enfim, foi uma semana maravilhosa, todo mundo estava muito convicto. Chegou um momento que a gente fechou ali no Círculo Central durante o treino e falou, gente, então pode vazar a escalação, formação, podem filmar nosso treino, vamos ganhar o jogo, vamos subir. Se depende da gente para subir, olha como é que está a cidade, já tinha esgotado o ingresso, vamos lá e vamos fazer o nosso melhor, cara. E os caras correram mais do que podia e a gente conseguiu sair de lá com esse tão sonhado acesso. Rodrigo, uma das coisas que eu ainda me incomodo como torcedor, claro, não estou falando de ti isso aqui, mas falo dos últimos anos aqui no Remo mesmo, às vezes uma falta de ambição para ser campeão, para levantar taças, entendeu? Porque assim, vocês ficaram na história com o acesso, mas vocês poderiam também ter ficado na história sendo campeões da Série C. Né? E o Remo ganhou em 2005 e não conseguiu mais a taça, né? Ficou em 2020 ali, teve uma questão de Covid envolvida também. Mas para o ano que vem, claro, a cobrança vai ser grande, principalmente também por títulos, que é muito importante. Queria que você comentasse, se você quiser, é claro, se houve um relaxamento ali depois do acesso, 2 dias de folga, ou não. O que aconteceu lá em João Pessoa, no jogo do Botafogo, infelizmente teve outras situações, como a arbitragem, que acabaram atrapalhando o processo do Remo chegar numa final. Smith, o que mais me aborreceu ali foi realmente a arbitragem. Eu não entendi o atraso do nosso jogo, falaram que o ponto não estava funcionando deles, sendo que todos os jogos teriam que iniciar no mesmo tempo. Então, pô, vai ver o ponto faltando 1 minuto para começar o jogo? Né? Então, tá bom. Sai o gol do São Bernardo lá e as coisas começam a complicar para a gente ali dentro de campo. Né? Tem o lance do João, que era interpretativo, o VAR não tinha que chamar. Totalmente, não é lance para VAR. Não existe o VAR chamar. Tanto é que no segundo tempo o Pavani chuta, a bola bate no braço e o cara ninguém chama. Na verdade, quando chamou o VAR, eu achei que era para ver o lance de pênalti na nossa área. Um ataque, né? Não, o VAR chamou e o VAR, o auxiliar do Rio de Janeiro. Pô, Volta Redonda envolvido. Eu perguntei se tinha alguém do VAR, né, paraense, lá no jogo do São Bernardo e Volta Redonda. Não teria, né? Aí, pô, depois que a gente voltou no intervalo com 1 a menos, acho que a gente criou muitas chances de gol. Infelizmente não fizemos. Acho que se a gente faz 1 ou 2, nem o árbitro, não vai dar. Né? Eu acho que tiraram praticamente o título do Remo, porque se a gente vai para a final, ninguém ia segurar o Remo aqui. Imagina, para ser campeão, que é isso. Aí, segundo tempo, as coisas começaram a ficar mais difíceis com 1 a menos, inverter falta e amarelando todo mundo. Um gol completamente impedido, que a origem do lance do cruzamento do Joãozinho estava a mais de 2 metros impedido. Ele estava retornando. E o centroavante deles Dourado afirmou que bateu no braço dele. Pô, como que o árbitro vê que o cara falou que bateu na mão e ele dá o gol? Não, foi gol. Não, bateu na minha mão. Né? Um negócio meio sem nexo. Foi a hora que eu tomei o meu primeiro cartão amarelo. E aí as coisas começaram a se inverter, houve o lance do Pavani, que o zagueiro também afirmou que bateu e nada, aí ele não chama o VAR, sabe? E começou a complicar até a minha expulsão, mas eu notei que a rapaziada, primeiro tempo, foi muito bem, teria condições, eu acho que se a gente tivesse completo com 11, a gente ganharia o jogo com uma certa tranquilidade. Chegou um momento que o próprio Botafogo estava bastante perdido no jogo. E no momento que a gente sofreu essa expulsão, passou a ter a dificuldade no segundo tempo, acho que a rapaziada poderia ter reagido de uma forma mais forte, né? Eu me expus ali ao momento que, pô, não aguentava mais. Eu queria muito ir para essa final. Sim.
mas para muitos jogadores ali, eu acho que o título para eles era o acesso, né? Sair desse momento. Muitos estavam aí desde dezembro, sofreram também, Sim. não dá para dizer que todo mundo é vítima, né? Às vezes o resultado não vai vir, você vai ser pressionado. A nossa profissão é feita disso daí mesmo. Mas muitos ali poderiam reagir de uma forma um pouquinho mais... De uma forma, não, vamos empatar pelo menos esse jogo, vamos virar, não vamos terminar o jogo assim. Acho que foi isso. Perfeito. Rodrigo, nesse momento, nada oficial ainda, claro, né, em termos de renovação, mas vamos supor aqui, o Rodrigo está assinado, está renovado para 2025 e já pensando numa pré-temporada, que tu participou do processo do Atlético e aqui no Remo tu pega o Remo numa Série C e no meio do caminho. Qual é a grande dificuldade e qual é o maior desafio de montar um planejamento junto com a diretoria, agora visando uma Série B, que a gente sabe que o patamar é muito mais alto, a exigência é muito mais alta, o calendário vai ser cheio, vai ter Copa do Brasil, Parazão, Copa Verde e a Série B que começa ali em meados de maio. Qual o grande desafio? Como é que é montar um elenco para uma Série B? Você que já trabalhou em Confiança, no próprio Avaí também, aí em Série B. Hoje você é mais experiente, mais rodado, até com o futebol internacional. Qual é a grande dificuldade hoje de você montar um elenco encorpado, onde nada falte numa Série B, sabendo de um calendário tão complicado como é o nosso aqui no Brasil? Bom, o mais difícil é você se tornar o clube mais atrativo em relação à concorrência. Como atrair os melhores jogadores e em qual time, né? Se você deixar para contratar jogador para a Série B no meio do ano, você não O encontra mercado mais. sul-americano pode ser uma alternativa? Pode ser, mas é um risco maior, né? Questão de adaptação. Né? Dependendo da liga que o cara jogue, por onde ele passou, de repente a adaptação dele pode ser maior, né? Então a gente está atento, nosso banco de dados é muito grande. O Rafael ele tem uma experiência muito grande, o Papelinho tem uma experiência muito grande, né? Tem muitos jogadores, mas eu acho que assim, se o Remo conseguir sair na frente, conseguir atrair jogadores que já têm títulos de Série B, que já conhecem o atalho, que têm acesso à Série B, já está mais encaminhado. Não jogadores que estão terminando carreira, mas sim que ainda tem um pouquinho de fome, um pouco de sede. Chega de com fome de critério jogar. também aqui, né? Chega com critério, que tenha intensidade alta, que tenha uma recuperação de jogo para jogo mais rápida, porque a logística é maior. 38 rodadas é pesado, né? Então não dá para trazer jogador que demora 3 dias para recuperar de um jogo. O jogador com intensidade alta, condicionamento físico alto, que seja ambicioso. No elenco tem né? jogadores com essa característica de Série B também, né? Tem, acho que tem. Com certeza tem. E a cada vez mais fazer com que o elenco entenda onde eles estão pisando. Sim. Qual camisa que eles estão servindo. Às vezes o acesso num clube não quer dizer que vai ser fácil chegar aqui no Remo, porque a pressão é maior, a torcida é maior. Então, fazer com que eles se identifiquem o mais cedo possível. E não pode ter um time, tem que ter um elenco, porque a rotatividade no elenco vai ser grande. Você tem um time, machucou um jogador, tomou o 3º cartão amarelo, como é que faz? É o que eu estava falando. Você pegou uma lesão, grau 1, 15 dias fora, de repente na Série B tu faz 4 jogos. Aí a gente já está falando de 12 pontos, se você perde uma peça-chave. Então tem que ter um elenco muito competitivo, sair rápido no mercado e que seja atrativo para conseguir atrair o jogador. Perfeito. E qual a tua opinião hoje sobre a estrutura do Remo, assim, pensando numa Série B também, porque a gente sabe que isso também pesa quando você vai conversar com o atleta e oferecer um contrato para ele. Caso você fique aqui, como você pode colaborar nessa estruturação do clube também? Academia, CT, próprio Baianão aqui na estrutura física do Baianão. Como você pode colaborar também com a diretoria? Olha, o Remo tem o suficiente para jogar uma Série B. Já está na frente por estar pagando em dia. Então, o jogador, a primeira pergunta que faz, está pagando em dia? Ele vai ligar para os outros jogadores que passaram aqui e vai perguntar isso daí. E a diretoria pagou rigorosamente em dia aqui. Então, um clube que paga em dia, que tem toda a estrutura necessária para desenvolver, tem academia, tem o NASP, tem uma sala de imprensa boa, tem um vestiário bom, tem as banheiras para recuperar, tem profissionais capacitados, hoje tem uma comissão que consegue falar a língua do jogador. Tem um executivo experientíssimo. Poxa, não tem como falar não. O negócio vai para o financeiro, para competir com a concorrência e o financeiro, torcida vai ser uma das maiores da Série B, com certeza.
O negócio é o poder de como agradar para trazer o atleta e sua família, né? Porque muitos Foi a prova disso que família é importante. E isso, né? Vai viajar bastante, vai saber que a esposa está num bom local, com as crianças, escola e tudo mais. Eu acho que a cidade também oferece isso. Também é muito boa, tem bons condomínios aí. É questão de ter muito expertise aí para a gente conseguir atrair as melhores peças. Perfeito. Uma das últimas perguntas aqui, nossa reta final de papo já. Tu tem noção que tu é o 4º treinador só que conquistou acesso com o Remo nesse século? Por quê? A gente conquistou em 2000, da Série B para a Série A com o Paulo Bonamigo. Em 2005, a gente foi campeão e conquistou o acesso com o Robervaldo Avino. Em 2015, a gente consegue um acesso da C para D, da D para C com o Cacaio. E em 2020, o Bonamigo volta, porque a CBF tirou o acesso dele lá em 2000, e consegue levar o Remo para a Série B. Então, o 4º treinador. Só esses 3 tinham conseguido. Caramba. Tu tem essa noção do teu tamanho hoje, também em termos de identidade. E eu queria até te parabenizar, porque assim, o que eu acho bacana no treinador é ele reconhecer quando o time dele não faz um bom jogo e ele saber fazer a leitura correta. Eu acho que tu consegue fazer isso. E isso, inclusive, ajuda na identificação que você tem hoje com o Remo. Né? A gente consegue ver, o Rodrigo está ali focado, ele quer chegar no objetivo. Tu acha que isso também te ajudou? Esse teu foco no teu trabalho te ajudou a ter essa identidade rápida com o Remo nesse pouco tempo que tu está aqui? Ah, cara, eu não parei para perceber isso, porque eu procuro ser o mais transparente, cara. Principalmente com a imprensa e com o torcedor, cara. Sim. Né, porra, não jogamos bem, cara. Os caras foram superior, não produzimos nada, cara. Eu vou falar o quê? Treinamos, organizamos uma estratégia, não produzimos, gente. Foi uma merda, cara. Eu tô puto da vida aqui com o que aconteceu. Eu tenho que falar, eu tenho que ser transparente com o torcedor. Da mesma forma que quando vai bem, tenho que falar bem, né? Vou ter que dar os méritos, principalmente para os jogadores. Eu acho que isso contribui. Não sei se às vezes para algumas pessoas, pô, esse cara aí também é muito transparente, hein? Não vou querer ele não, entendeu? Às vezes atrapalha para alguns, né? Mas esse é o jeito do Rodrigo ser, cara. Eu não deixo de ser um torcedor também. Eu sou profissional, sou treinador aqui, mas também estou torcendo pelo clube, torcendo por tudo, né? Então vou tentar sempre dar o meu melhor, tentar ser o mais verdadeiro possível. Às vezes eu tenho que me controlar um pouquinho. Mas é isso, cara. O Rodrigo é isso daí. Que bom que a torcida gostou. E eu sou eu, cara. Esse é o meu jeito, cara. Eu vou melhorando, vou evoluindo aos pouquinhos. Show de bola, Rodrigo. Eu queria só que tu desse agora um recado pro torcedor, porque assim, a gente aqui em Belém tem uma festa muito grande que é o Círio de Nazaré. Eu, assim como você, a gente é cristão, a gente sabe do tamanho da fé das pessoas. É no próximo domingo, a cidade já está toda mobilizada. E o Remo tem uma ligação especial com o Círio de Nazaré. Inclusive, em 2005, quando foi campeão, foi muito simbólico, né? A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ali. Mas é um torcedor que ele está pagando promessa, inclusive, agora na festa. Ontem eu participei da procissão dos carros e tem muita gente pagando promessa lá com o acesso do Remo. E eu queria que você desse um recado para o torcedor agora, que está aí no momento de fé, que acreditou o ano todo, que criticou pra caramba, mas que apoiou pra caramba também quando o Remo pediu, foi lá, esgotou os ingressos e deu esse voto de credibilidade para vocês e vocês conquistaram esse acesso tão sonhado. Queria que você deixasse um recado para esse torcedor que agora está numa esperança de que 2025 seja um ano vitorioso, um ano não tão sofrido, porque eu não concordo com esse negócio de Remo é tudo sofrido. Não, a gente quer que o Remo evolua para a gente não ser mais sofrido desse jeito. A gente quer ter as glórias e os triunfos para seguir levantando o Remo e colocando ele no lugar onde ele nunca mereceu ter saído. Então, qual é o recado que você deixa para o torcedor aí, para quem sabe no ano que vem, com o Rodrigo Santana no comando, possa ser igual em termos de triunfos, mas melhor ainda da gente não sofrer, da gente conquistar os objetivos, Rodrigo? Pois, Mitch, é uma festa tão linda, né? Eu não vou estar viajando amanhã, gostaria muito de conhecer, mas já estou vendo como a cidade está mobilizada. A maioria dos funcionários aqui estão a semana inteira preparando o almoço, outros se organizando para doar água, ficar distribuindo água, enfim, é uma festa que mobiliza toda a cidade. Eu não vou ter o privilégio de conhecer a festa, mas é uma festa muito linda, que se eu estivesse aqui eu iria sim, com certeza. Que os torcedores
paguem suas promessas sim, que se a gente promete uma coisa, a gente tem que cumprir. Pagar. Eu já paguei a minha com Deus, viu, também, eu já paguei. Mas assim, a fé, a gente pode perder tudo, não podemos perder a nossa fé. Essa é a grande verdade. Eu sem fé, eu não seria nada. Eu agi minha fé também, sigam acreditando. Eu sei que vocês têm que cobrar no momento difícil, mas às vezes vai ter momentos difíceis que a gente vai estar passando dentro de um jogo que não é um momento de cobrar, é um momento de apoiar. Terminou o jogo, não veio o resultado, pode cobrar. Mas às vezes tem um jogador ou outro que sente tanto a cobrança que ele errou um passe, ele não vai errar, ele não vai acertar mais nenhum dentro do jogo. E aí acaba o time todo sendo prejudicado. Então, dentro da partida, tenta apoiar o máximo possível, até quando as coisas não estiver dando errado. Continua cantando, gritando lá que a gente vai dar um jeito. Ó, sempre que o final é melhor, hein, cara? Independente de como começou, o Remo mostrou esse ano aí que aos trancos e barrancos conseguiu classificar e subiu. O importante é sempre como termina, não quando inicia. Quando inicia, confio muito em vocês. Uma das torcidas mais lindas que eu vi na minha vida, que me emocionou. Que, pô, foi o grande responsável por esse acesso. Porque se não fosse estádio lotado nos empurrando aí, eu acho que nós não teríamos força para reverter essa situação, não. Muito obrigado, Nação Azulina. Rodrigo, eu que te agradeço. Aliás, uma das promessas aí que a galera pediu que eu cumprisse no canal era pintar o cabelo, né? Será que eu vou meter um platinado de Rodrigo Santana? Não sei, vou pensar aí. Eu meto um grisalho também. Rodrigo, de verdade, muito obrigado, de verdade, tá? Bom descanso para você. Aproveite a família. Muito obrigado pelo espaço. E, se Deus permitir, você estiver aqui no ano que vem, que você consiga muito sucesso e que continue levando o Remo para um lugar onde ele nunca mereceu ter saído. Muito obrigado, de verdade. Show. Obrigado, Smith. Obrigado a todos. Beijo, estamos à disposição. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Amém. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Deixa o teu like no conteúdo. Verifica a tua inscrição, que em breve a gente retorna para mais conteúdos aqui no Chaves Remista. Tamo junto. Valeu. Show.